Gente querida, você que me ouve, saiba que Deus é poderoso para mudar a sua vida, retirar você dessa situação difícil que você se encontra e te dar paz. Paz de espírito que esse mundo não conhece. Paz que excede a todo conhecimento humano. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te cubra com as suas asas para que haja luz em sua vida, que haja paz em seu coração e que a sua fé seja grandemente fortalecida. Eu sou Edgar de Oliveira e eu estou aqui para ministrar sobre a tua vida a palavra poderosa do único e verdadeiro Deus. Eu não estou aqui para apresentar para você uma palavra baseada na autoridade humana, uma palavra cheia da sabedoria, mas vazia do poder transformador que só o Evangelho pode conter. Não. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar toda e qualquer situação. Mas ela não deve ser tratada como um amuleto que você usa para obter proteção, livramento e bênçãos. Isso é um engano diabólico que tira das pessoas a verdadeira fé em Deus. Se você deseja as bênçãos de Deus, mas não deseja o Deus das bênçãos, sua vida vai caminhar para o abismo. Você será como um pássaro sem asas. E se você busca apenas a oração, mas não tem se esforçado para buscar também o alimento para a sua alma, ou seja, não tem buscado a palavra de Deus, que é o alimento do cristão, que revela quem é o pão da vida, que nos mostra quem Jesus Cristo é e como devemos viver para Ele, você será como um pássaro que tem apenas uma asa e consegue apenas voar em círculos. Gira, 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 mas não sai do lugar. Preste bastante atenção ao que eu estou te dizendo. Você precisa orar. Jesus, sendo Deus, orava, não é? E todos os cristãos devem orar também. Mas se você não buscar a Deus, não estudar a sua palavra, você estará desobedecendo a Deus. E será como o filho que somente busca a presença do Pai para pedir algo e que não tem prazer em caminhar com Ele. Como você se sentiria se seu filho agisse assim contigo? Os filhos de Deus são aqueles que caminham com Ele. Ninguém que não caminhe com Deus nessa terra irá caminhar com Ele no céu. Se você deseja a vida eterna na presença de Deus, saiba que esta vida eterna começa aqui nesta terra, quando começamos a caminhar com Jesus. Vamos orar agora o Salmo 1. Eu quero fazer essa oração com você, mas é importante que você compreenda o sentido correto desse salmo, para que a sua oração seja feita de forma correta, de acordo com o ensino bíblico. Então você pode fazer essa oração uma ou mais vezes ao dia, tá? Até que as palavras desse salmo estejam cravadas aí em seu coração. Isso é mais do que decorar as palavras, isso é guardar as palavras no seu coração para que elas façam parte da sua vida. Eu vou explicar o significado desse salmo e depois nós oraremos juntos e Deus começará a operar o milagre, fazendo com que as palavras deste salmo sejam alimento da nossa alma. O Salmo 1 é um salmo de Davi e mostra dois caminhos. O caminho das bênçãos derramadas sobre os justos que meditam na palavra do Senhor e o caminho de juízo sobre os ímpios que andam escarnecendo em rebeldia e transgressão à palavra de Deus. É um salmo maravilhoso que começa assim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero começar com vocês aqui, amados irmãos, chamando a atenção para esse primeiro termo. Como o livro dos Salmos, ele inicia com uma bênção. Exatamente como ocorre no famoso sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. A palavra hebraica aqui traduzida, bem-aventurado, tem uma expressão muito profunda. A palavra original está no plural. Pois é, e é ponto de debate, inclusive, se é um adjetivo ou um substantivo. Mas podemos dizer com certeza que Deus está falando aqui sobre a multiplicidade de bênçãos que vai repousar sobre o homem, a quem Deus mesmo justificou. E a perfeição e essa grandeza das bem-aventuranças que ele há de desfrutar na presença de Deus é algo certo. Então nós podemos traduzir essa palavra como ó bem-aventuranças e podemos considerá-la como uma aclamação alegre da felicidade do justo. O justo aqui é descrito negativamente e positivamente. Veja só, negativamente no primeiro verso, positivamente no segundo verso. Ele é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Por quê? Porque é o homem que aceita conselhos mais sábios. Ele anda segundo os mandamentos do Senhor. Para ele, os caminhos da salvação são os caminhos da paz e afabilidade. Os seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelos truques astuciosos e artificiais, às vezes, de tanta gente que nos cerca. Artifícios esses maldosos de homens carnais. Preste bastante atenção. Essa é a marca abundante da graça interior que muda o nosso andar, a nossa forma de viver. Note só em seguida que o texto maravilhoso desse salmo nos diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, a companhia do justo é a da mais sublime escolha. É exatamente isso que nós devemos escolher, a companhia do justo. Embora pecador, agora ele é um pecador lavado pelo sangue, movido pelo Espírito Santo e de coração regenerado, detendo-se na rica graça de Deus, na congregação dos justos, e não ousa se reunir com a multidão que comete o mal. E o texto continua dizendo: ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, irmãos? Ele não tem paz na zombaria dos ateus. É isso que o texto está dizendo. Que os outros zombam do pecado, da eternidade, do inferno, do céu e do Deus eterno é algo certo em nossos dias, sobretudo, onde a frieza tem aumentado mais e mais a cada dia. Mas esse homem, ele aprendeu que ele não deve confiar nessas coisas. Esse homem que aprendeu filosofia melhor do que a filosofia dos infiéis, tem aprendido profundamente que não é possível suportar ouvir o nome santo do Senhor ser blasfemado. A roda dos escarnecedores pode ser muito mais imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Guarde isso no seu coração, que você fuja desse tipo de porta, dessa porta que parece ser gigantesca, mas que na verdade é uma roda que está vazia e vai destruir, engolir o homem que se assentar nela. Essa roda dos escarnecedores. Observe só que coisa interessante. A gradação no versículo 1. Esse homem não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, no princípio, meramente andam segundo o conselho dos descuidados e ímpios que se esquecem de Deus. O mal é mais prático que habitual, mas depois eles vão se acostumando com o mal e vão se detendo nesse caminho dos descarados pecadores que deliberadamente violam os mandamentos de Deus. E caso eles sejam deixados ao seu bel prazer, eles vão mais longe e se tornam mestres e tentadores perniciosos de outros, assentando-se na roda dos escarnecedores. Colaram um grau em maldade, sabe? Mas o bem-aventurado, o homem a quem pertence todas as bênçãos de Deus, irmãos, não pode manter comunhão com pessoas desse tipo. Ele se mantém puro desses leprosos. Ele retira de si as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Que pela graça estejamos assim separados dos pecadores. E note, irmãos, que eu não estou dizendo que nós não devemos andar com os pecadores. Senão seria impossível sermos sal dessa terra e luz do mundo. O que o texto está dizendo é que nós não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. Nessa caminhada em declínio, rumo à ruína. Aqueles que andam segundo o conselho e logo depois já se detém no caminho e logo depois se assenta. É uma caminhada rumo à destruição. Agora observe só o caráter positivo desse bem-aventurado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele não está sob a lei como maldição e condenação, mas está nela e tem prazer de estar nela como regra de vida. Além disso, ele tem prazer em meditar na lei. Ele lê a lei de dia e pensando nela também de noite. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha que coisa preciosa, é o que estamos fazendo hoje aqui, irmãos. Esse homem escolhe um texto e leva consigo o dia todo e fica ali, meditando. E nas vigílias da noite, quando o sono abandona ele, o que ele faz? Ele se afunda na meditação da palavra de Deus ainda mais. No dia da prosperidade, ele canta salmos da palavra de Deus. E na noite da aflição, ele se consola com as promessas do mesmo livro. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. Amém? E como era pequeno o volume da inspiração nos dias de Davi, pois não havia outra coisa, exceto os primeiros 5 livros de Moisés, se dá para imaginar?
Quanto mais, então, devemos nós hoje prezar todo o escrito da palavra, que é o privilégio de cada um ter em casa. Nós temos cada um as nossas Bíblias. Davi só tinha alguns livros. Nós temos todos os livros. Mas, infelizmente, como muitos têm desenvolvido o péssimo hábito de não ler e ter comunhão com Deus, não ler as Escrituras, não se aprofundar nas doutrinas, infelizmente, em nossos dias, meus irmãos, que não seja assim em nosso meio. Como são poucos, entre nós, os que podem reivindicar as bênçãos do texto. Talvez alguns possam reivindicar, de certa forma, a pureza negativa, porque vocês não andam no caminho dos pecadores. Mas permitam-me dizer uma coisa aqui para vocês, fazer uma pergunta sincera. O seu prazer está na lei do Senhor? Você estuda a palavra de Deus? Você faz da Bíblia o seu auxiliar indispensável, a sua melhor companhia e o seu guia de hora em hora? Se as suas respostas não forem afirmativas, esta bênção não pertence ainda a você. Entenda bem, o texto nos diz que o homem, o bem-aventurado, o homem feliz que faz essas coisas, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa árvore plantada não é como uma árvore silvestre, que diz o texto aqui, é uma árvore escolhida, considerada como propriedade, cultivada e preservada, visto que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa árvore está junto a ribeiros de águas, de forma que se um ribeiro secar, tem outro. O rio do perdão, o rio da graça, o rio da promessa, o rio da comunhão com Deus. As fontes, essas fontes da comunhão com Deus, são fontes de provisão que jamais secam. Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o homem bem-aventurado dá o seu fruto na estação própria. Não são graças fora de época, como os figos extemporâneos, que nunca são totalmente saborosos. Mas o homem que tem prazer na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, dá o fruto da paciência nos tempos do sofrimento, fé nos dias da provação e alegria santa nas épocas da prosperidade. A frutificação é uma qualidade essencial do homem cheio da graça, e tal frutificação ocorre na estação própria. Quando o texto nos diz, cujas folhas não caem, significa que a sua palavra imarcessível será eterna. Todas as suas pequenas ações de amor serão tidas em memória. Não são somente os frutos que serão preservados, mas também as folhas. Ele não perderá a beleza nem a fertilidade. E tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o homem que tem uma promessa como esta, mas jamais calculemos o cumprimento de uma promessa por nossa própria percepção. Quantas vezes, irmãos, avaliando pelos sentidos fracos, chegamos à triste conclusão de Jacó: todas essas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42, versículo 36. Pois embora estejamos interessados na promessa, estamos tão atribulados e preocupados que a visão vê o inverso exato do que a promessa prediz. Mas para os olhos da fé, esta palavra é certa, e por ela percebemos que o nosso trabalho prospera, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Não se trata de prosperidade externa que os cristãos mais desejam e valorizam. É a prosperidade da alma que ansiamos. Mas mesmo aqui há a verdadeira prosperidade, pois é para a saúde da alma que somos pobres, enlutados e perseguidos. As nossas piores coisas são muitas vezes as nossas melhores coisas. Como há uma maldição envolta nas misericórdias dos ímpios, assim como há a bênção escondida nas cruzes, perdas e tristezas dos justos. A aprovação dos santos é a administração divina pela qual eles crescem e dão frutos abundantes. Espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração e que você, nessa hora, possa ter em sua consciência a palavra de Deus batendo forte e mostrando a você que você é muito amado do Senhor e que você tem razões de sobra para se apropriar dessas promessas. Olha, o Senhor tem muito para fazer na sua vida. O Senhor tem muito para te abençoar nessa terra, com bênçãos sem medidas que você não pode comensurar. Mas você precisa se posicionar. Você precisa fazer como esse homem, como esse bem-aventurado, feliz, que age da forma como nós falamos aqui. Que a palavra de Deus não seja um adorno aí na sua mesa, não seja considerada simplesmente um amuleto, como muitos a consideram, abrindo em alguns salmos, deixando a exposição como se algum poder mágico pudesse sair de dentro de suas páginas e proteger toda a sua casa. Não funciona assim. O Senhor Deus está interessado em gente
está interessado em mim e em você. Ele gosta de relacionamento, amados irmãos. Que seja assim com cada um de nós, que possamos buscar esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso, que se inclina para nos ouvir nessa hora. E é exatamente assim que eu quero terminar o nosso momento, com uma oração. E peço para que você, em nome de Jesus, que você esteja se concentrando em cada palavra aqui e possa se juntar comigo nesse momento precioso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, a atitude do justo é muito diferente da atitude dos ímpios. A destruição começa quando o homem decide seguir o conselho dos ímpios ao invés de ouvir a tua palavra. Depois de seguir o conselho dos ímpios, o próximo passo rumo à destruição é quando o homem se detém no caminho dos pecadores, pois logo depois ele estará sentado na roda dos zombadores, dos escarnecedores, partilhando dos seus pecados. Que o nosso prazer seja cumprir os teus mandamentos, ó Senhor. Que sejamos um povo que tem prazer em caminhar no caminho da obediência, pois tudo que o Senhor requer de nós visa o nosso bem. O Senhor nos manda meditar na Tua Palavra de dia e de noite, e nós desejamos ser obedientes em tudo, ó Pai. Que tenhamos esse hábito maravilhoso, pois a Tua Palavra é o verdadeiro alimento da alma. Que a Tua Palavra nos ensine a caminhar durante o dia e a descansar durante a noite. Nós desejamos ser como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que sejamos esta árvore que se alimenta da verdadeira água, cuja fonte jamais secará. Que nossos frutos sejam excelentes e que sejam fonte inesgotável de alimento para os que nos cercam. Que tudo o que fizermos seja para a Tua glória, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e para que outros venham a conhecer a Tua bendita face de misericórdia. Que o nosso caminho seja de prosperidade. Que tudo o que venhamos a fazer seja direcionado para os Teus eternos propósitos e que em todas as coisas venhamos a prosperar neste caminho glorioso. Compreendemos que a verdadeira prosperidade não é determinada pelos bens que possuímos, pois na verdade ninguém é dono de coisa alguma. Tu és o dono de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo voltará para Ti. Mas compreendemos que o Senhor tem prazer em abençoar o Teu povo e que nada falta ao servo fiel. Ensina-nos então a confiar em Ti. Tu és o Deus da nossa provisão. Venha socorrer o Teu povo nesta hora, ó Senhor dos exércitos. Envia os Teus anjos para batalhar a favor do Teu povo, para que o Teu povo supere todas as adversidades e não venha se dobrar diante deste mundo, este mundo que ilude os que nele confiam. Não queremos ser como os ímpios, como a palha que o vento leva, pois os ímpios não resistirão no julgamento, os pecadores não resistirão na comunidade dos justos, pois o Senhor condena os desobedientes, mas aprova o caminho dos justos e os liberta, derramando sobre eles a Tua salvação. Agradecemos a Ti, ó Pai, por tamanho amor. O Senhor conhece tudo aquilo de que precisamos e nós, nesta hora, entregamos a Teus pés todos os nossos pedidos. Que o Senhor, que a tudo conhece, estenda as Tuas mãos de misericórdia para que o Teu poder seja derramado sobre nós. Que todos nós venhamos a desfrutar dessa vida plena e feliz em Tua presença e que as nossas folhagens não venham a murchar. Louvado seja o Teu glorioso nome, para todo sempre. Amém. Se você quer as bênçãos de Deus, você tem que querer também, antes de qualquer coisa, o Deus das bênçãos. Amém? O Salmo 23 é o segundo salmo mais lido da Bíblia. Ele é conhecido até mesmo por muitas pessoas que não professam a fé cristã.
Suas palavras têm mudado a vida de milhões de pessoas através dos séculos e têm servido como um escudo contra as setas malignas do inimigo nos momentos de grande provação e sofrimento. Eu quero fazer essa oração com você, mas é importante que você faça duas coisas. A primeira delas é que é importante que você compreenda o sentido correto deste salmo, pois muitos fazem uso dele de forma completamente errada, procurando buscar as bênçãos materiais e prosperidade de uma forma que desagrada a Deus. A segunda coisa que você precisa fazer é orar este salmo até que você o decore. As palavras deste salmo são um instrumento poderoso de Deus nas vidas de seus filhos, e você precisa saber de cor este salmo para poder recorrer a ele sempre que necessário. Algumas pessoas conseguem fazer isso após orar esse salmo 7 vezes, mas você pode fazer essa oração uma ou mais vezes ao dia até que as palavras desse salmo estejam cravadas em seu coração. Você não vai apenas decorar este salmo, você vai compreender cada palavra, e isso vai fazer com que a sua oração esteja alinhada ao sentido correto trazido pela palavra de Deus. Você vai compreender exatamente o que Davi escreveu, o que ele quis dizer nesse salmo maravilhoso, e poderá fazer a oração alimentando em seu coração os sentimentos que estavam no coração do rei Davi. Sua alma se encherá de alegria e esperança, e as portas do céu se abrirão sobre a sua vida, pois o que mais agrada a Deus é um coração sincero em sua presença, um coração que ama ouvir a voz de Deus. E uma das formas que Deus mais usa para tocar o nosso coração é a sua palavra. Palavra da vida, palavra perfeita, inerrante, palavra fiel, capaz de mudar toda e qualquer situação. Portanto, eu vou explicar o significado desse salmo e depois nós oraremos juntos com toda a fé que Deus mesmo vai derramar em nossos corações, e Deus começará a operar um milagre, trazendo a prosperidade para a sua vida, mas não uma prosperidade qualquer, como tantas pessoas possuem e mesmo com tantos bens se encontram desesperadas e em sofrimento. Não, Deus vai trazer a verdadeira prosperidade para você. Prosperidade que trará alegria para a sua vida e regozijo para a sua alma. Amém? Davi escreveu este salmo, possivelmente, quando ainda era muito jovem. É por isso que ele menciona o pastor, os pastos verdejantes, a vara e o cajado, e termina dizendo que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida. Quando ele diz que o Senhor é o pastor dele, está dizendo, na verdade, que o Senhor zela por ele e, portanto, nada irá faltar. E a maioria das pessoas tem uma compreensão errada das palavras de Davi, pois quando ele diz que nada lhe faltará, ele não está se referindo apenas aos bens materiais. Davi sabia que a vida de toda pessoa que confia em Deus tem os seus momentos de vales, de sofrimento, de tribulações, de dificuldades, assim como tem seus momentos de alegrias, vitórias, paz e tantas outras coisas boas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ficou bastante claro que o mesmo que o faz deitar em verdes pastos, ou seja, esse bom pastor, é o mesmo pastor, o mesmo bom pastor que refrigera a sua alma e que está com ele no vale da sombra da morte. Portanto, nada nos faltará. Aflições, vitórias, derrotas, alegrias e tristezas. Mas se tivermos a consciência de que o Senhor é quem zela por nós, não devemos temer mal algum, porque Ele estará conosco. E Deus sabe que às vezes o melhor a fazer é descansar. Assim como Deus conduzia Davi a deitar em verdes pastos e o guiava para águas tranquilas, Ele também conduzirá e guiará você. Amém? Como Davi pedia para ser guiado pelos caminhos da justiça, você também deve pedir. O caminho da justiça é sempre o menos percorrido. Por outro lado, é o único caminho certo. Você não poderá receber as bênçãos de Deus enquanto anda pelos caminhos da injustiça. Deus quer conduzir você pelo caminho certo. Este caminho é Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida.
Cristo é o bom pastor que conduz as suas ovelhas. Você precisa ser conduzido por Ele. Você precisa agir como Ele. Amém? Na época de Davi, os homens de Deus criam que o Messias haveria de vir. Davi acreditava com toda a força do seu coração no Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Davi sabia que o bom pastor era o seu Senhor. Quem tem sido o seu pastor? Se Cristo não tem sido o seu pastor, você precisa pedir a Ele para fazer parte de suas ovelhas. Faça isso agora mesmo. Amém? O Salmo nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A sombra da morte é pior do que a própria morte, porque quando a morte vem, você não vê nada e simplesmente morre. Mas a sombra da morte é um lugar de medo constante, de constante incerteza e pavor, de sofrimento angustiante e ausência de paz, pois o receio de que a morte chegará a qualquer momento é algo que gera muita inquietação e angústia. Mas este salmo te assegura que o mesmo Deus que te conduz aos pastos verdejantes está com você na sombra da morte. O mesmo Deus que te guia mansamente a águas tranquilas também usa sua vara e cajado para consolar o seu coração. Perceba como a explicação do Salmo 23 está sempre lidando com este aparente paradoxo. Porque a vida é assim. E a mensagem é: os cenários irão mudar, mas o Senhor nunca mudará e continuará sendo sempre o nosso pastor. Glória a Deus. E Davi continua dizendo com toda a força do seu coração: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Muitas pessoas utilizam esse texto de maneira errada também, como base para se exaltarem diante das pessoas e como um instrumento usado para se vingar de alguém. Mas assim como a mesa é um lugar onde todos se sentam para se alimentar, o alimento mais precioso que temos é o pão da vida, é a palavra de Deus. Cristo é o pão da vida e a própria palavra. Ele é a palavra viva de Deus e nos ensinou que a mesa é um lugar de reconciliação com os seus inimigos. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos. E quando a reconciliação acontece, a unção tem lugar e nós somos surpreendidos pelas mais ricas bênçãos celestiais. E guarde isso em seu coração. A maior maneira de derrotar nossos inimigos é torná-los nossos amigos. E quando isso não for possível, devemos demonstrar o nosso amor da mesma forma, pois isso fará toda a diferença em nossa vida. Pois bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lembre-se de que a situação pode e haverá de mudar, mas Deus nunca muda e sempre estará do seu lado. É por isso que Davi diz que a bondade e misericórdia o seguiria todos os dias de sua vida, independente da situação. Portanto, esteja certo de que o cenário atual, por melhor ou pior que seja, vai mudar. Mas o cenário não é tudo. Deus é tudo. E Deus nunca muda. Essa é a razão da nossa fé. Em outras palavras, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. O importante é que o Senhor é seu pastor. Quando tomamos consciência disso e passamos a viver a vida sabendo que o Senhor é o pastor, pode vir o cenário que for, e eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você crê nesta palavra? Então agora você vai orar comigo este salmo maravilhoso. Repita cada palavra com toda a sinceridade do seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus,
Nós exaltamos o teu nome nesta hora e clamamos a ti para que as tuas bênçãos nos alcancem. O Senhor é o nosso pastor e estamos certos de que nada nos faltará, pois o Senhor zela por nós. Sabemos que não faltarão tribulações, dificuldades, angústias, mas também estamos certos de que não faltarão vitórias, alegrias, paz, amor transbordante e que desfrutaremos do melhor desta terra. Nos ensine a não temer mal algum, porque o Senhor está e sempre estará conosco. Nos ensine a descansar em ti, pois as lutas são grandes e as tribulações têm nos alcançado. Venha nos socorrer, Deus de amor. Desejamos que as janelas do céu se abram sobre nós, para que não nos falte os recursos necessários para uma vida plena e feliz. Estamos cientes das tempestades, mas desejamos as águas tranquilas que só podem ser contempladas na tua doce presença. Desejamos traçar o caminho da justiça, pois este é o único caminho a ser percorrido pelo amor. E para andar no caminho do amor, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós desejamos agir conforme Jesus, desejamos ser parecidos com Ele. Senhor, nos ajude a não olhar para as circunstâncias, mas a focar a nossa atenção no bom pastor. Não desejamos fazer do vale da sombra da morte a nossa habitação. Não estamos livres de passar pelo vale da sombra da morte, mas nossa atitude nos levará apenas a passar por ele e não permanecer nele. Nos ajude a entender a tua palavra, Senhor. Nos ajude a enxergar que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e que habitaremos na tua casa, ó Senhor, para todo sempre. É para isso que o Senhor nos chamou, nos capacitou e tem nos guiado. Que possamos viver de forma triunfante, de forma vitoriosa e que a nossa vida seja uma bênção para aqueles que convivem conosco, mesmo os nossos inimigos. Que todas as pessoas com as quais venhamos a conviver possam ser abençoadas pela tua presença em nossas vidas. Abençoe nossos familiares. Que a nossa vida seja liberta da escravidão desse mundo consumista que deseja ter cada vez mais e ser cada vez menos. Estamos certos de que o Senhor nos abençoará com tudo aquilo de que precisamos. Mas que não venhamos a nos esquecer de Ti quando tudo estiver bem. Senhor, liberta o Teu povo de todas as amarras, de todos os grilhões, de todas as cadeias. Que sejamos um só povo, um só rebanho e que haja um só pastor. Nosso amado Salvador, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o nosso doce Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor conduza as nossas vidas em triunfo todos os dias e que o teu amor nos leve a viver em amor para todo sempre. Amém. O Salmo 27 é mais um salmo de Davi, cujo assunto nos mostra que ele estava sendo perseguido por inimigos. Fora excluído da casa do Senhor, acabara de separar-se do pai e da mãe e era alvo de difamação. E tudo isso não ocorreu quando Doeg, o edomita, falou contra ele para Saul? Lembre-se desse texto. É bem provável que esse salmo esteja abordando exatamente o que aconteceu com Davi nesta ocasião. Trata-se de uma canção de esperança alegre, devidamente adequada aos que estão passando por provações, que aprenderam a confiar no braço do Todo-Poderoso. O salmo começa assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui nossa alma é assegurada de coisas preciosas. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. No novo nascimento, a luz divina é derramada na alma como precursora da salvação. Onde não há suficiente luz para vermos a nossa escuridão e desejarmos o Senhor Jesus, não há evidência de salvação. A salvação nos acha na escuridão, mas não nos deixa ali. Você pode repetir isso aí no seu coração? A salvação nos acha na escuridão, mas não nos deixa ali. Ela dá luz ao que estão sentados no vale da sombra da morte. Depois da conversão, o nosso Deus é a nossa alegria, consolo, guia, mestre e, em todos os sentidos, luz. Ele é luz interior, luz ao redor,
luz refletida de nós e luz para ser revelada em nós. Notemos que o texto não diz meramente que o Senhor dá luz, mas que Ele é luz. Também não diz que Ele dá salvação, mas que Ele é salvação. Aquele que pela fé se agarra em Deus tem em posse todas as bênçãos da aliança. A nossa vida deriva toda a força dele, que é o Criador dela. Se Deus se digna em nos fazer fortes, então nem todas as maquinações do adversário podem nos debilitar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje ou amanhã? Quem será contra nós? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Glória a Deus. Esse versículo registra um livramento ocorrido no passado, sendo exemplo de modo no qual a experiência deve ser empregada para alimentar a fé em tempos de dificuldade. Todos os adversários tropeçaram e caíram. O sopro de Deus os atingiu nas pernas. Havia pedras no caminho que eles nunca imaginaram, os quais fizeram com que levassem um tombo humilhante. É essa a descrição aqui. Foi literalmente o que aconteceu no episódio de Nosso Senhor no jardim do Getsemane, quando a turba que foi prendê-lo retrocedeu e caiu ao chão, conforme João 18, versículo 6 nos diz. Nesse ponto, Nosso Senhor foi representante profético de todos os crentes lutadores, os quais, levantando-se dos joelhos, lançarão pelo poder da fé os inimigos rosto em terra. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quando chega a hora da investida da lança, o escudo da fé repele o golpe. Embora haja batalha após batalha e uma campanha militar se suceda à outra, o crente não fica desanimado com o tamanho do conflito. Você que me ouve, este terceiro versículo é a dedução consoladora e lógica do segundo. A confiança é filha da experiência. Você foi livrado de grandes perigos? Então, levante a bandeira, pois o inimigo não poderá fazer grande mal a você. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Senhor é o alvo certo para os nossos pedidos. Os nossos desejos para com o Senhor devem ser santificados, humildes, constantes, submissos e fervorosos. Além disso, faz bem se, como fez Davi, todos os nossos pedidos fossem fundidos em somente uma coisa. Sob as circunstâncias dolorosas de Davi, poderíamos esperar que ele pedisse repouso, segurança e 1000 outras coisas boas. Mas não foi o que pediu. Ele fixou o coração unicamente na pérola, abandonando todas as demais coisas. Ele disse: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Anelamos a casa do nosso Pai no céu, o lar da nossa alma. Se moraremos lá para sempre, pouco nos importa com os bens ou males dessa vida medíocre, diga-se de passagem, que nós temos aqui nessa terra. A Nova Jerusalém é a meta exclusiva dos desejos do nosso coração. Que visão será quando todo seguidor fiel de Jesus contemplar o Rei na sua formosura? Que visão infinitamente santa! Façamos das nossas visitas à casa do Senhor reuniões de aprendizes. Não só os pecadores, mas os santos convictos também devem ser aprendizes. Temos de aprender sobre a vontade de Deus e como fazê-la, sobre a nossa participação na cidade celestial e como nos assegurar mais deste fato. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Este versículo apresenta uma excelente razão para que possamos pedir a comunhão com Deus. Davi foi guardado na hora do perigo e assim seremos nós também. Amém? O pavilhão real era erguido no centro do acampamento militar.
Em torno do pavilhão, todos os homens valentes mantinham a guarda em todas as horas do dia e da noite. Assim, nessa soberania divina, que o poder do Todo-Poderoso promete guardar, o crente é pacificamente escondido, não escondido por si mesmo furtivamente, mas pelo Rei que hospitaleiramente o recebe. Antigamente ninguém ousava entrar no lugar santíssimo sob pena de morte. Se o Senhor esconde o seu povo ali, que inimigo se arrisca a molestá-los? Como é bendita a posição do homem a quem o próprio Deus posiciona no alto, acima dos inimigos, em uma rocha inconquistável, a qual jamais pode ser atacada. Isso nos desperta o desejo de morar com o Senhor, que eficazmente protege o seu povo. Versículo 6 nos diz assim: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Os piedosos de antigamente oravam com fé, sem vacilar, e falavam da resposta às orações como algo certo. Davi estava pela fé tão seguro da vitória gloriosa sobre todos os que o atacavam, que ele dispôs no próprio coração o que faria quando os inimigos caíssem prostrados diante dele. Ele não fala de celebrações a serem oferecidas no palácio e de festas nos salões de banquete, mas opta pela felicidade santa como a mais adequada por tão divina libertação. Enquanto alguns ficam calados quando as orações são ouvidas, os crentes fazem com que os seus louvores também sejam ouvidos. Enquanto alguns cantam as vaidades do mundo, os crentes reservam a sua música exclusivamente ao Senhor. Que assim seja contigo também, meu irmão e minha irmã. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. O Senhor ouve a nossa voz quando clamamos. A piedade ou misericórdia é a esperança dos pecadores e o refúgio dos santos. Esperemos que as orações sejam respondidas, pois não é natural a ausência de resposta. Assim como não é natural escrevermos uma carta a um amigo sobre um assunto importante e não recebermos resposta. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Neste versículo, aprendemos que se ansiamos que o Senhor ouça a nossa voz, temos de cuidar para respondermos à sua voz. O verdadeiro coração ecoa a vontade de Deus como as rochas entre os Alpes repetem na mais agradável melodia as notas do garrido do camponês. Observe que o mandamento está no plural, sendo para todos os santos. O Senhor havia dito, buscai, mas Davi o colocou no singular para aplicação pessoal. O teu rosto, Senhor, buscarei. A voz do Senhor é muito eficaz, onde todas as outras vozes falham. Foi o Senhor que falou com Davi, e Davi, em seu coração, com a sua natureza interior, foi movido a uma resposta de obediência. Davi disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Que tenhamos sempre esta prontidão santa. Quisera Deus que fôssemos mais sensíveis ao toque do Espírito de Deus. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Seria algo terrível se Deus escondesse de nós a sua face, não é verdade? Como seria doloroso se ao cumprirmos o mandamento de buscar a face do Senhor, não a encontrássemos, como aconteceu com Saul, que foi abandonado por Deus por ser infiel. Que possamos buscar a Deus e que sua longanimidade continue nos favorecendo. O Senhor nos ajudou tantas vezes. Durante muitos anos, em circunstâncias de provações diversas, temos sido sustentados pelo nosso Deus. Este fato nos faz confessar a nossa dívida. Dizem que a ingratidão é natural para os homens caídos, mas para os homens espirituais é antinatural e detestável. Se fosse intenção do Senhor nos deixar, por que começou conosco? A ajuda recebida no passado é um desperdício de esforço se a alma for desamparada agora. Jamais se esqueça do título atribuído a Deus neste versículo. O Senhor
é o Deus da nossa salvação. Amém? Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Essas queridas relações serão as últimas a nos abandonarem. Mas se o leite da bondade humana secar dos seios, há um pai que nunca esquece. Você pode dizer amém? Alguns dos maiores santos foram expulsos pelas próprias famílias e perseguidos por causa da justiça. No entanto, todos eles foram acolhidos pelo Senhor, que os enalteceu a partir das suas aflições, os carregou nos braços e os elevou acima dos seus inimigos e, por fim, os recebeu na sua habitação eterna. É assim que Deus age com os seus fiéis. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Preste bastante atenção. Davi não ora para ser favorecido do seu jeito, mas para ser informado quanto ao caminho no qual o justo Senhor quer que ele ande. Esta oração evidencia um senso humilde de ignorância pessoal, grande aptidão de espírito para aprender e obediência alegre de coração. Davi busca ajuda e também direção. Precisamos não apenas de um mapa do caminho, mas também de um guia para nos ajudar na viagem. O caminho desejado tem de ser aberto, honrado e reto, em oposição ao caminho da astúcia, que é complicado, tortuoso e perigoso. Os homens bons raramente têm sucesso em especulações requintadas e cursos duvidosos. A simplicidade clara é o melhor espírito para os herdeiros do céu. Deixemos os truques desonestos e as conveniências políticas para os cidadãos do mundo, pois a Nova Jerusalém possui homens íntegros por cidadãos. É maravilhoso observarmos como a simplicidade honesta confunde e burla a astúcia da maldade. A verdade é sábia. A honestidade é a melhor política. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Deus seja louvado, porque os nossos adversários não podem fazer o que quiserem contra nós. Difamação é uma arma antiquada do arsenal do inferno, mas ainda está em pleno uso. Pouco importa o quanto uma pessoa seja santa, sempre haverá quem a difame. Uma vez que se tenha má fama, é difícil livrar-se dela. Mas glória a Deus, a má fama levantada contra o povo do Senhor não o prejudica. Os dois últimos versículos nos dizem assim: pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mesmo aquele que matou Golias esteve sujeito aos seus ataques, não é verdade? A fé refresca a alma, desta forma, evitando-lhe a morte. Foi assim com Davi. A esperança é o bálsamo do céu para a tristeza de hoje. Nessa terra dos mortos, é a nossa bem-aventurança olhar e desejar a nossa porção justa na terra dos viventes, de onde a bondade de Deus baniu a maldade dos homens e onde os espíritos santificados cativam com a sua sociedade os santos perseguidos que foram vilipendiados e menosprezados entre os homens. Temos de crer para ver e não ver para crer. Temos de esperar o tempo certo e acalmar a nossa alma faminta com antigozos da bondade eterna do Senhor, que logo será o nosso banquete e a nossa canção. Espera no Senhor, espera à porta do Senhor com oração, espera aos seus pés com humildade, espera a sua mesa com serviço, espera a sua janela com expectativa. Com frequência, os litigantes ganham nada mais que o ombro frio dos defensores terrenos depois de espera longa e servil. Não é assim que acontece? A causa anda mais depressa para aqueles cujo defensor está nos céus. Não se esqueça disso. Anima-te. Este é o lema do soldado. Seja o teu lema também, meu irmão e minha irmã. Sempre precisamos de ânimo, e para o seu exercício temos tanta razão quanto necessidade, se formos soldados do Rei Jesus. Ele te fortalecerá
Ele vai fortalecer o teu coração. Ele coloca o emplastro exatamente no lugar fraco. Sendo o coração fortalecido, o mecanismo inteiro da humanidade estará cheio de poder. O coração forte torna o braço forte. Que força é essa que o próprio Deus dá ao coração? Espera, pois, no Senhor. Na palavra pois, Davi colocou o seu selo particular nas palavras que, como homem inspirado, ele fora movido a escrever. É o seu testemunho, como também um mandamento de Deus. De fato, ele descobriu por experiência que estas palavras são tão doces, tão reanimadoras, tão proveitosas para aproximar-se de Deus, que por conta própria ele também se sente preso a escrever. Espera, pois, no Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, por tão maravilhosa e bendita palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Agora eu quero orar por você. Se você ainda não deixou seu pedido de oração nos comentários, faça isso agora, para que ao longo da semana possamos orar uns pelos outros também. Ore comigo. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a força da nossa vida. De quem nos recearemos? Quando os malvados, nossos adversários e nossos inimigos, se chegaram contra nós para comerem as nossas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército nos cercasse, o nosso coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra nós, nisso confiaríamos. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscaremos, que possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade, nos esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, nos esconderá e nos porá sobre uma rocha. Também agora a nossa cabeça será exaltada sobre os nossos inimigos que estão ao redor de nós. Por isso, oferecemos sacrifício de júbilo no teu tabernáculo, Senhor. Cantaremos sim, cantaremos louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz quando clamamos. Tem também piedade de nós e responde-nos. Quando tu disseste, busquem o meu rosto, o nosso coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscaremos. Não escondas de nós a tua face, não rejeites aos teus servos com ira. Tu foste a nossa ajuda. Não nos deixes nem nos desampares, ó Deus da nossa salvação. Porque quando nosso pai e nossa mãe nos desampararem, o Senhor nos acolherá. Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e guia-nos pela vereda direita por causa dos nossos inimigos. Não nos entregues à vontade dos nossos adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra nós e os que respiram crueldade. Pereceríamos, sem dúvida, se não crêssemos que veríamos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que possamos esperar em Ti, nos animar, pois o Senhor fortalecerá o nosso coração. Que possamos esperar, pois, no Senhor. Senhor, que o nosso coração seja transformado dia a dia e que venha a expressar a confiança que somente em Ti podemos colocar. Sabemos que as lutas são muitas e são intensas e que por muitas vezes seremos desafiados e estimulados a desistir das batalhas. Que haja em nós a certeza de que a Tua palavra é inerrante, que a Tua palavra nos assegura a confiar inteiramente em Ti, a buscar em Ti a direção, pois Tu és o caminho verdadeiro e Tu és aquele que caminha à frente do Seu povo. Não há razão para que o medo venha a nos assolar. Não há motivos para que venhamos a temer nossos inimigos. O Senhor é aquele que nos deu e nos dará a vitória sempre. Aleluia! Senhor, diante de Ti, entregamos todos os nossos pedidos. O Senhor conhece todas as coisas e sabe exatamente tudo aquilo de que necessitamos. Pedimos a Ti, por aqueles que se encontram enfermos, que estão com dores, e por aqueles que estão passando por alguma enfermidade severa. São muitas as doenças da alma também que têm assolado o Teu povo, ó Deus. Que a Tua mão esteja estendida para curar estas pessoas. Alguns estão agora recebendo tratamento, outros estão com cirurgia ou algum procedimento já marcado, agendados. Mas Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós clamamos a Ti
para que todos sejam contemplados pelas tuas misericórdias. Que haja cura em nosso meio, que haja milagres em nosso meio. Que este clima, Pai, de terror pelo qual algumas nações estão passando, venha a cessar. Que os enlutados e aqueles que perderam tudo neste ambiente devastador causado pelo ódio, que faz com que pessoas destruam pessoas, possa chegar ao fim, e que o Teu Espírito Santo console, conforte e traga arrependimento para aqueles que estão tão distantes da Tua presença. Ó Deus, Senhor dos Exércitos, venha com Teus anjos sobre o Teu povo, sustenta o Teu povo e traga a provisão necessária para as famílias que estão sofrendo. Ó Deus, por amor ao Teu povo, continue sustentando o Teu povo e tenha misericórdia daqueles que ainda não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Senhor Deus, que cada pedido feito nos comentários sejam contemplados com a Tua graça, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos da escravidão diabólica, que as famílias sejam alcançadas por um renovo do Senhor sobre suas vidas, para que cada relacionamento seja grandemente abençoado por Ti. Queremos orar também pela nossa nação, que este ano, em que novamente haverá eleições, que o Senhor Jesus seja a escolha do Teu povo. A nossa bandeira é Cristo. Nos ensina a entregar em Tuas mãos os líderes que o Senhor tem levantado, para que haja cura, renovo, arrependimento, direcionamento e, sobretudo, justiça. Não nos conformamos com os injustos, com os corruptos e todo aquele que tem tirado proveito em benefício próprio. Que cada um destes sejam abatidos pelas mãos do Senhor da Justiça e paguem pelos seus crimes. Em nome de Jesus, mas que a Tua mão esteja estendida para abençoar os honestos e todos os que têm se levantado para defender o direito alheio e têm sido usado por Ti. Ó Deus, usado por Ti para fazer a Tua vontade. Abençoe a estes, continue usando os de coração reto e ilumine os caminhos dos que têm se colocado em Tuas mãos. Ajuda-os, Senhor, cada um deles nessa obra tão difícil, e nos ajude a perseverar em oração pela nossa pátria. Cremos que o Senhor há de levantar homens de palavra, homens preparados por Ti para exercerem esta função tão importante, homens e mulheres que não façam aliança com os iníquos, mas mantenham-se firmes a Ti e se comprometam com tudo aquilo que é justo e verdadeiro, para que a nossa nação venha desfrutar da Tua paz. Somos gratos a Ti, ó Deus, Deus maravilhoso, porque o Senhor sempre ouve o clamor sincero do Seu povo e inclina os ouvidos à nossa oração. Que estejamos sempre a Teus pés, Senhor, e que o Senhor nos use com o poder do Teu Espírito Santo para que vidas sejam salvas e que haja salvação em cada cômodo de nossos lares. A nossa família precisa de um milagre. Tu és o nosso maior milagre e há de agir em cada uma de nossas demandas. Cremos no poder da oração, pois ela nos direciona a Ti e é exatamente em Ti que está a nossa segurança. Oramos a Ti, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém.